Passando mais um dia com a poderosíssima palavra do Senhor, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que fica em 1 Samuel 3, a partir do versículo 1, que diz assim, aleluia. E o jovem Samuel, aleluia, servia ao Senhor perante Eli, aleluia. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, aleluia, que não podia ver. E estando também Samuel deitado, aleluia, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, aleluia. O Senhor chamou a Samuel, aleluia, e ele disse, eis-me aqui, aleluia, e correu a Eli, aleluia, e disse, eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. Aleluia. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, eu não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Aleluia. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor, aleluia, chamava o jovem, aleluia. Pelo que ele disse a Samuel, vai te deitar e há de ser que se te chamar dirás, fala, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar, aleluia. E então veio o Senhor e esteve ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão as suas orelhas. Aleluia. Aquele mesmo dia suscitarei contra Eli, aleluia, tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Aleluia, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli como sacrifício, nem ofertas de manjares. Louvado seja o nome do Senhor. Um jovem, aleluia, aleluia, o jovem Samuel, aleluia, filho de Ana, o prometido de Ana, né, a qual o Senhor concedeu, aleluia, através, aleluia, de um voto que ela fez ao Senhor, de que entregaria ao Senhor todos os dias da sua vida, se o Senhor concedesse a ela um filho, e o Senhor deu a ela Samuel, aleluia, aleluia, e assim ela fez, aleluia, e quando o menino já estava desmamado, aleluia, ela levou o menino para o templo, né, para estar lá com o sacerdote Eli, para morar no templo, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, como ela havia prometido e votado diante do Senhor, e a palavra do Senhor estava falando que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra de Deus diz que naqueles dias a palavra de Deus era rara, as visões também eram raras. Nós temos o privilégio hoje de
Em todos os meios, em todos os lugares, nós temos a palavra do Senhor. Se você abrir suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, né, todos os meios, o YouTube, nós estamos, aleluia, cobertos da palavra de Deus. Aleluia. O que nós temos feito da palavra de Deus? Porque naqueles dias a palavra era rara e as visões não eram manifestas. O Senhor deixou de falar com o seu povo. Coisa triste quando o Senhor deixa de falar com o seu povo. Glória a Deus que o Senhor ainda fala conosco, que o Senhor ainda nos corrige, que o Senhor ainda tem o seu prumo para colocar em nossas vidas, para nos alinhar, aleluia, para nos corrigir, aleluia, para nos guiar, para nos orientar, aleluia. Mas, aleluia, o Senhor desejava, aleluia, naquele tempo, aleluia, o Senhor conhecendo o coração de Samuel, o Senhor já tinha escolhido, aleluia, o Senhor já tinha escolhido no seu coração que ele ia levantar esse jovem naqueles dias, porque o sacerdote Eli, aleluia, pela palavra que nós acabamos de ler, ele não ouvia, aleluia, mais a voz do Senhor. Coisa triste, alabassuri canta alamanaia, é nós não ouvirmos mais a voz de Deus. É quando um homem e uma mulher que outrora ouvia a voz de Deus, aleluia, aleluia, ela deixa de ouvir a voz de Deus por causa dos seus pecados, por causa que muitas vezes o Senhor repreende, como o Senhor já havia repreendido a Eli a respeito da sua casa, dos seus filhos, que faziam coisas execráveis, aleluia, e mesmo assim, aleluia, o amor dele talvez pelos filhos, aleluia, era maior do que por Deus, porque ele não tomou nenhum posicionamento como um sacerdote, aleluia, na sua casa, aleluia, e isso, aleluia, não foi muito bom diante de Deus, né? Não foi agradável perante os olhos do Senhor. E então eu creio que o Senhor já tinha determinado no seu coração, aleluia, levantar esse jovem, aleluia, que não era de uma linhagem sacerdotal, que era apenas um jovem, aleluia, que nunca tinha ouvido a sua voz, a voz do Senhor, seu Deus. Uma coisa é nós nunca termos ouvido a voz do Senhor, nosso Deus. Uma coisa é nós já termos ouvido como sacerdote Eli, aleluia, e depois, aleluia, por causa da iniquidade, do pecado, aleluia, aleluia, não ouvir mais a voz do Senhor. Eu não sei quanto tempo, alabassuri canta alamanaia, o Senhor não tem falado ao teu coração, ou se Ele tem falado, mas se Ele não tem falado, hoje é o dia propício, alabassuri canta alamanaia, do Senhor voltar, aleluia, a falar novamente com você, aleluia, através, aleluia, do nosso arrependimento, o Senhor volta a falar conosco, através dos nossos posicionamentos, através da nossa oração, através da sua palavra, o Senhor volta a falar conosco através do nosso coração, através de sonhos, através de visões, aleluia. O Senhor é um Deus que fala, é um Deus que se manifesta ao seu povo e nós somos o povo de Deus, aleluia. Aleluia, o Senhor decidiu falar com esse jovem, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e o Senhor deseja falar contigo, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e o Senhor, aleluia, e estando Samuel deitado, já deitado, a palavra de Deus diz, aleluia, antes que se apagasse a lâmpada de Deus, se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, aleluia, ele já estava deitado, aleluia, quando o Senhor chamou a ele, aleluia, aleluia, ele disse, eis-me aqui, e foi até Eli, achando que era Eli, aleluia, que estava o chamando, aleluia, ele foi uma vez, ele foi duas vezes, ele foi três vezes, aleluia, quando o sacerdote Eli entendeu, aleluia, porque ele já tinha ouvido a voz do Senhor, aleluia, aleluia, ele entendeu que o Senhor estava chamando o jovem, um menino, aleluia, coisa linda, né, coisa linda,
Coisa linda é ouvir a voz de Deus, é ter esse privilégio do Senhor nos chamar, que o Senhor possa nos chamar nas madrugadas, que nós possamos ouvir a voz do Senhor ainda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entendeu que o Senhor chamava o menino, ele disse: quando ele te chamar, aleluia, aleluia, quando o Senhor te chamar, aleluia, aleluia, diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, aleluia. E assim, aleluia, aleluia, ele foi se deitar novamente e o Senhor chamou: Samuel, Samuel, aleluia. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, aleluia. Será que nós temos, aleluia, ouvido o Senhor nos chamar? Aleluia. Será que o Senhor tem nos chamado? Em alguns momentos nós estamos dispersos e não temos entendido que é a voz do Senhor, como ele não conhecia a voz do Senhor, ele nunca tinha ouvido antes. Aleluia. Aleluia. E ele disse: fala que o teu servo ouve, que nós possamos falar para o Senhor Jesus: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo novamente. Fala que a tua serva ouve, fala que o teu servo ouve. Quanto tempo que o Senhor não fala comigo? Ou muitas vezes eu estou tão desapercebido, aleluia, no meu dia a dia, com as minhas coisas, e o Senhor nos chama, às vezes pela madrugada, o Senhor nos desperta e nós voltamos a dormir de novo. Muitas vezes eu tenho entendido que quando nós acordamos na madrugada, aleluia, não é algo normal, aleluia. A não ser que você seja uma pessoa que tem insônia e já acorda nas madrugadas e já não dorme mais. Mas muitas vezes o Senhor nos desperta na madrugada, o Senhor nos chama para orar, o Senhor quer falar conosco como Ele falou com Samuel, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós temos que estar dispostos também a ouvir, a querer, a desejar ouvir a voz do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. Aleluia. Então veio o Senhor, esteve ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele disse: fala, que o teu servo ouve. Aleluia. Ali ele entendeu, aleluia, pela primeira vez, aleluia, ele ouviu a voz do Senhor. Aleluia. O Senhor deseja ainda falar conosco. O Senhor é o Deus de Samuel, mas é o Deus que ainda fala conosco. Aleluia. Que o Senhor possa neste dia estar abrindo nossos ouvidos espirituais. Aleluia. Nossos ouvidos carnais, para que nós possamos estar ouvindo a voz do Senhor e a sua mensagem que Ele traz para cada um de nós, o que Ele quer falar com cada um de nós. Veio uma palavra de juízo para um jovem tão novo, né? Uma palavra contra a casa de Eli, aleluia. Naquele mesmo dia o Senhor falou, aleluia, e disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou, aleluia, a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia acabarei, aleluia, suscitarei contra Eli tudo o quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber. Ele não era alheio, né? Ele não estava inocente quanto ao juízo, quanto à sentença que o Senhor havia de fazer na casa dele. Aleluia, o Senhor, aleluia, está falando, aleluia, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, aleluia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então, o Senhor, aleluia, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de bondade, Ele é Deus,
né? Como um pai, ele se compadece dos seus filhos, assim ele nos ama, diz a sua palavra, mas ele também é Deus de juízo, de justiça. Quando nós saímos da direção, do caminho, da visão, um sacerdote escolhido pelo Senhor, aleluia, aleluia, ele permitiu, aleluia, que a sua casa, aleluia, aleluia, ele não colocou em ordem a sua casa, aleluia, aleluia, e ele deixou os seus filhos fazerem tudo aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, aleluia, comerem carnes sacrificadas, aleluia, fazerem coisas com os utensílios da casa do Senhor, fazerem coisas execráveis, como a palavra de Deus está falando, aleluia. E não os repreendeu, aleluia. E por isso o Senhor, aleluia, decretou uma sentença. E o Senhor, aleluia, levantou esse jovem chamado Samuel, aleluia, que nunca tinha ouvido a voz do Senhor, aleluia. E o Senhor, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se nós formos ler os capítulos a seguir, nós vamos ver que esse jovem que não tinha nenhuma linhagem sacerdotal, Deus fez ele sacerdote, juiz e profeta, aleluia, porque o nome do Senhor, aleluia, foi glorificado na vida dele, porque ele era um jovem que temia ao Senhor, que andava na presença do Senhor, que foi consagrado por Ana, sua mãe, todos os dias da sua vida para servir ao Senhor. Aleluia, o Senhor deseja, aleluia, nesse dia, aleluia, abrir os nossos ouvidos espirituais, aleluia. Por vezes nós ficamos sem falar, sem ouvir a voz do Senhor. Eu já fiquei também. Eu sou a primeira a dizer que alguns momentos da minha vida, aleluia, eu já não ouvia mais a voz do Espírito Santo de Deus, eu já não ouvia a voz do Senhor, aleluia. Mas há momentos em que nós precisamos nos arrepender de novo, nos humilhar de novo, nos converter de novo, aleluia, e pedir para que o Senhor, aleluia, fale conosco de novo, aleluia, mostre qual é a sua vontade para as nossas vidas, porque a vontade do Senhor é agradável, perfeita, boa, perfeita e agradável. E o Senhor deseja falar conosco, Ele deseja falar com você, que talvez também esteja como, aleluia, talvez como Eli, que ouvia a voz do Senhor, aleluia, ouviu a voz do Senhor por muitos anos e depois o Senhor não mais falava com ele. E talvez você esteja como Samuel, que nunca ouviu a voz do Senhor e que deseja, aleluia. Eu quero dizer que o Senhor deseja ainda mais falar com você. Se você deseja ouvir a voz de Deus, Deus deseja muito mais falar com você, aleluia, aleluia. E a única forma do Senhor falar conosco é nós nos achegando a Ele. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Então nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que nos santificar. Aleluia, nós temos que buscar a presença do Senhor e Ele irá se manifestar e Ele irá falar com você, Samuel, alabassuri canta lamanaia. Você é Samuel no dia de hoje, eu sou Samuel no dia de hoje. E o Senhor vai te chamar pelo teu nome. Alabassuri canta, se você crê, o Senhor, Ele vai te chamar pelo teu nome. Aleluia, assim como Ele chamou Samuel, Ele vai te chamar pelo teu nome, em nome de Jesus. Vou estar orando para terminar, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço neste dia de hoje, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor ainda fala conosco, porque o Senhor ainda insiste, porque o Senhor ainda deseja, Senhor, falar conosco, Pai. Que nós possamos estar, Senhor, com nossos ouvidos atentos à tua voz, a voz do teu Espírito Santo, quando o Senhor nos chamar. Senhor, em nome de Jesus, hoje existem muitos Samuel, aleluia, Senhor, que estão querendo ouvir a tua voz pela primeira vez, que nunca ouviram, de repente através desse vídeo, Senhor, aleluia, eles desejem, Senhor, aleluia, que venham à vontade